Você já ouviu falar de pronomes interrogativos? Pois é, basicamente são palavrinhas usadas para a gente fazer pergunta. Pois é, entendeu? Então beleza, final do vídeo, valeu, obrigado. Não, eu vou falar um pouco para você sobre alguns pronomes interrogativos que a gente usa em inglês e como que a gente deve utilizar ele, que tipo de estrutura, como que a gente faz. Então até o final do vídeo, vamos falar só sobre eles. Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Senta à vontade, lápis e racha para anotar todos os pronomes que eu vou te dar e como usar eles e criar os seus próprios exemplos e para o vídeo. Muito bem. Pronomes interrogativos é o tipo de coisa que a gente conhece de várias formas, de vários nomes diferentes. Eu já trabalhei em escolas onde chamavam eles de WH questions, que são perguntas com WH, que é, sim, a grande maioria deles começa com WH, tem só um agregado que a gente vai falar dele já já, mas eu prefiro chamar de pronome interrogativo, até porque é muito autoexplicativo. É um pronome que me ajuda a interrogar. Então, o primeiro deles, que eu vou te passar, ele é o diferentão. Os dois primeiros, na verdade, são os mais diferentes, eu diria, da lista. Que é o pronome quem. O quem, ele pode ser de duas formas. A primeira é who. Who, que é aquele W-H-O, que ele é usado para perguntar sobre qualquer pessoa. Aí você fala, tá muito fácil. Sim, muito fácil. Só que olha só, quando eu pergunto quem é o seu autor favorito, eu falo who is your favorite author? Who is your favorite author? Agora, percebeu que a frase, assim, a pergunta ela é bem direta ao ponto. Dá até para fazer uma coisa que eu não gosto, que é a tal da tradução paralela. Dá até a página 2, porque autor favorito ele é invertido. Mas assim, é uma pergunta bem fácil, bem direta. Agora, se eu quero perguntar quem ganhou o jogo, vai ser who the game. Quem ganhou, who the game. Vai ser direto. Mas não tem verbo auxiliar, não tem o did ali. Não tem. Anota ali do lado do who, não usa verbo auxiliar. Na verdade, não usa no sentido geral. Existe uma forma de fazer ele usar, mas eu não vou falar dele agora, tá? Na maioria das vezes, você não usa verbo. Mas eu tenho um outro detalhe, deixa eu me ajeitar aqui. Tem um outro detalhe, que esse quem, eu posso usar o com quem, certo? E como é que eu vou usar esse com quem? Muito fácil, Rod, eu boto lá, with who, só que não. Por quê? Primeiro, pergunta não começa com preposição. Primeiro de tudo, não existe pergunta começando com preposição, tá? O que eu vou fazer com essa bendita preposição? Eu vou jogar ela lá no final. Aí sabe aquele momento, vou falar aqui bem pertinho do microfone, sabe aquele momento em que eu falo para você, não traduza palavra por palavra? É esse, tá? Por quê? Vamos pegar a frase, com quem você está falando. Com quem você está falando. A frase ela vai ficar, who are you talking? Mas não é com é with? Sim. Neste caso, falando no sentido de conversando com alguém, é talking to someone, certo? Então, se eu quero saber com quem você está falando, com quem você está conversando, who are you talking to? É simples assim, tá? Mas se eu quiser dizer sobre o que você está falando, sobre o que? Esse a gente vai apagar isso. Corta isso, Christian. Eu botei um ônibus na frente dos bois aqui, não botei nem o carro, tá? Então, eu vou ter, já coloca isso para você aí. Eu terei, nesse vídeo ainda, perguntas que vão terminar com preposição. Bota um asterisco, bota um parêntese, anota no cantinho da página, onde você achar melhor. Eu terei perguntas que terminarão com preposições. Beleza? Eu falei que ele pode ser de duas formas. A primeira eu falei agora, que era o who. A segunda é uma que a gente quase não usa, pelo menos não vejo muita gente usando, que é o whom, o W-H-O-M, que ele também é o quem, porém ele é usado não para o sujeito, porque quando você pergunta com quem você está falando, né, ou quem ganhou o jogo, vai ser fulano ganhou o jogo. Com quem você está falando? Estou falando com a fulana. A fulana está falando comigo. Mas quando você usa o whom, você quer saber de quem, ou o quem no sentido objeto.
tá? Por exemplo, whom did you see at... Vou fazer um pouquinho na ordem, um pouquinho diferente. Ou seja, quem você viu na festa? Quem você viu na festa? Eu sei, a gente aqui no Brasil, a gente tem a mania de falar, você viu quem na festa? Aí, aquela pessoinha, se você se sente dentro disso, me desculpa, mas aquela pessoinha que adora uma tradução palavra por palavra, vai falar assim, did you see who at the... Aí agora com esse new whom, vai botar o whom no meio da frase. Não, só não, tá? Só não, já lá no começo. Whom did you see at the party? Então, quem você viu na festa? Ah, eu vi o fulano, eu vi a ciclana, eu vi... Sabe aquele lá? Pois é, tava beijando a menina no canto. É assim, isso é o whom. Agora, lembra que eu falei lá atrás, tem uns minutinhos, pergunta não começa com preposição? Eu falei, eu tenho uma exceção, o whom. O whom, eu vou ter duas formas de usar essa preposição. Posso usar lá no final, sem problema nenhum, mas eu posso usar a preposição no começo quando eu quiser dizer a quem. Por exemplo, a quem devo endereçar esta carta? Eu peguei pesado nos exemplos, não foi? Foi. Peguei um português mais chato também. A quem devo endereçar esta carta? Então, to whom should I address the letter? To whom should I address the letter? Ah, mas eu posso dizer whom should I address the letter to? Pode. A ordem dos tratores não altera o viaduto aqui. Não altera. Então pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila que dá tudo certo, tá? E por último, ó, whom are you inviting to dinner? Quem você está convidando para o jantar? Então whom vai ser sempre esse tipo de resposta. Eu estou fazendo tal coisa com o fulano. Eu vou enviar isso ao meu professor. E é isso, tá? Antes da gente passar para o próximo, que também é bem interessante, bem diferente, eu vou pedir para você pausar o vídeo, você criar 5 perguntas. 3 perguntas com who, 2 perguntas com whom e colocar nos comentários. Tá? Crie do seu jeito, da sua forma, não precisa traduzir, porque se eu não entender, eu vou perguntar para você o que você quer dizer com isso, tá bom? Vamos criar uma interação legal aqui nos comentários. Deixa aqui, cria suas perguntas e coloca lá, tá bom? Vamos pro próximo. A gente já falou a quem, não foi? To whom. Mas eu posso também falar de quem, e ele não tem nada a ver com os outros lá de cima, não tem nada a ver com who e whom. O de quem é o whose. O whose, ele é usado para perguntar sobre a posse de alguma coisa. Vamos supor, eu encontrei este lápis. Achei esse lápis numa mesa. Aí eu viro dentro da sala de aula e falo, gente, de quem é este lápis? Ou, no meu primeiro exemplo aqui, de quem é este livro? Eu não tenho livro aqui, ainda isso aqui faz de conta que é um livro, tá? Gente, de quem é este livro? Whose book is this? Aqui, eu vou pedir para você prestar atenção, principalmente no aspecto de que a ordem da frase não vai seguir a ordem lógica que nós temos na nossa cabeça. Vai ser sempre o whose acompanhado de um objeto ao qual eu estou buscando posse. Por exemplo, whose book, de quem livro. Para os mais tarados por tradução, de quem livro é esse, né? Vai ficar uma ordem esquisita? Vai. Como eu costumo falar para alguns alunos meus, o inglês e o português são coisas diferentes, então a gente já precisa entender de que traduzir paralelamente, de fazer a coisa palavra com palavra, não vai funcionar. Então é preferível a gente entender a estrutura e aplicar a estrutura. Neste caso, whose, ele vai vir sempre acompanhado de um objeto. Quer ver uma coisa? De quem é o carro estacionado lá fora? Olha só, de quem é o carro estacionado lá fora? Então eu já estou, de quem? De quem é o whose? Legal, whose começou a minha frase. Mas qual que é o objeto que eu quero saber a posse? O carro. Então, whose car, aí eu boto o resto da frase. Is parked outside. Whose car is parked. Por último, de quem foi a ideia de fazer trilha? Geralmente aquela pessoa que está morta nos primeiros 500 metros. Né? Geralmente essa pergunta vem desse tipo de pessoa. Mas, de quem foi a ideia de fazer trilha?
Então, de quem? Whose. Ideia. Idea. Então, whose idea was it? Um dia eu falo sobre esse it no meio da frase, tá? Se você quiser que eu fale sobre ele, tem que deixar no comentário. To go hiking. Whose idea was it hiking? Tá. Mesma coisa agora. Pausando o vídeo. Coloca para mim 3 perguntas que você faria usando whose, né? Pode colocar de que ideia foi essa de trazer esse vídeo do demônio aqui para mim. Pode deixar, pode colocar lá. Agora vamos facilitar as coisas? Vamos, né? Eu peguei um pouco pesado agora há pouco, não foi? Foi. Agora vamos facilitar para você um que você já conhece. Eu tenho certeza que você já conhece, porque você já perguntou coisas com ele, que é o what. What? Ele é usado para perguntar sobre coisas, ideias ou informações específicas. Ou seja, ele é o que, o qual no sentido genérico e geral. Ele pode ser também que sozinho, tá? Por quê? Eu posso perguntar, acho que a pergunta mais batida de todas. What is your name? Então, what's your name? Qual o seu nome? Muito simples, muito fácil. Muito fácil. Agora, eu tenho o que você está fazendo? Típico de criança. Típica pergunta de criança. O que você está fazendo? Are you doing? What are you doing? E perceba que eu disse qual o seu nome, o que você está fazendo, e agora vamos para o que. Quando eu uso o what como que, eu vou ter sempre um objeto em seguida. Igualzinho whose. Igualzinho whose. Nesse caso, eu quero saber que horas são. Para saber que horas são, eu preciso perguntar what time is it? What time? Ah, mas você está falando time é tempo. Sim, mas what time é que horas? Ah, eu quero saber que cor. What color? Ah, que carro. What car? Que escola você estuda? What school? É assim. É assim. Nesse caso, o what time ele é quase que uma expressão. Mas todo o restante que eu mencionei aqui, não são. Eles simplesmente funcionam dessa forma, igualzinho no whose, tá? Então, mesma coisa, você já sabe como é que funciona. Pausa o vídeo, 3 perguntinhas aqui no comentário. Show? Vambora! Agora, quando eu quiser saber da vida alheia, quando eu quiser perguntar onde que aquela pessoa foi, quiser stalkear a pessoa, não stalkeia não, que é feio, tá? Mas, quando eu quiser saber onde, eu pergunto where. W-H-E-R-E. Where. Então, ele é usado, sim, para perguntar sobre lugares. Ah, tem algum peguinha nele? Não, esse não. Esse é o padrãozinho, quadradinho, bonitinho. Cheirosinho, fofinho, de lacinho na cabeça. Tá? Tipo, onde você mora? Where do you live? Where do you live? Ah, onde fica o supermercado mais próximo? Olha que legal. Você acabou de chegar na cidade. Cidade de um país de língua inglesa. Você já pergunta, já pega essa pergunta, já mete essa. Where is the nearest supermarket? Já sem medo. Where is the nearest supermarket? Agora, onde você foi nas férias? Deixa eu só trocar uma palavra aqui. Pronto. Só porque quando eu escrevi rápido, escrevi errado, deu, hein? Onde você foi nas férias? Where did you go on holiday? Tá? Aí, por que eu falei agora há pouco que ele era quadradinho, tal, para lá, com um lacinho na cabeça? Porque eu vou usar os verbos auxiliares do próprio verbo to be, quando necessário, naquele jeitinho padrão. Então, vou ter o pronome, vou ter o verbo auxiliar e vou ter o restante da minha pergunta, ok? Então, where, mais 3 perguntinhas, coloca aqui no comentário, ok? Vamos lá, segura aí que só tem mais 3, tá? Vamos lá. When. When é aquela pessoa ansiosa que quer saber quando. Não, mas quando? Não, mas quando que a gente vai? Mas quando que é a viagem? Né? Se você é assim, bem-vindo ao clube. Eu também sou assim, tá? Então, when é usado para a gente perguntar sobre tempo. Tempo, momento. Então, por exemplo, quando é o seu aniversário? When is your... O meu é dia 3 de janeiro. Me conta o seu aqui no comentário. O próximo, quando começa o filme? When does the movie start? When does the movie start? E por último, quando você se mudou para cá? When did you move here? When did you move here? Perceba que eu coloquei os exemplos com o verbo to be, como does, que é a variante de terceira pessoa do do,
e com did. Então funciona do mesmo jeito que o where. Where, when, o what também. É que o what tem a variação dele do what alguma coisa e depois vem o verbo auxiliar, tá? Aí a pergunta que eu mais fazia quando eu era criança. Por quê, né? Por quê? Estamos falando de porquê? Pergunta, né? Eu queria saber o porquê de tudo. Então, eu perguntava sempre por quê? Porque eu não falava inglês. Mas se eu falasse, eu diria why, why, W, H, Y, why. Então ele é usado para perguntar a razão, causa, motivo, razão ou circunstância das coisas. Por exemplo, por que você está estudando inglês? Então, why are you studying English? Quer responder essa para mim? Pode botar aqui embaixo. Agora, por que você escolheu este livro? Why did you choose? E eu acho que é a pergunta mais fácil de fazer com why na vida. Por que o céu é azul? Why is the sky blue? Why is the sky blue? Certo? Pausa o vídeo de novo. 3 perguntinhas, comentário. Vamos pro último. O último, lembra que eu falei no começo do vídeo que era assim, era tudo com WH. E foi até agora, né? Who, whose, what, where, when e why. Olha só, já foi tudo isso. Só que agora eu tenho um agregado, que ele é da família, mas ele é o diferentão, que ele é o how. O how, ele não tem um WH, ele só tem um H. Mas o how ele é usado para perguntar sobre maneira, método, estado, né? Então, por exemplo, acho que depois de what's your name, a pergunta que mais você faz ou escuta. How are you? Como vai você? Ou como você está, certo? Ou, como você cozinha macarrão? How do you cook pasta? Aí, como foi a sua viagem? How was your trip? Aí você fala, poxa, how é super fácil. Ele é super fácil. Mas ele tem uma característica, porque eu posso agregar ele, posso agregar o agregado a outros agregados e criar uma outra expressão. Tem várias expressões com how para fazer pergunta. Como, por exemplo, how much, que quer dizer quanto, singular, usado para quantidade e preço. How many, quantos ou quantas, no plural, também para quantidade. How long, que é quanto tempo, usado para duração. Porque a gente pergunta what time lá atrás, é para uma hora exata. O how long é para uma duração de tempo. E how often? How often? Com que frequência? Com que frequência? Para justamente saber a frequência onde as coisas acontecem. O número de repetições, etc. Tá bom? Então, antes da gente encerrar, mesma coisa. 3 perguntinhas, pausa o vídeo, né? 3 perguntinhas, comentário. E eu corrijo todos vocês lá, tá bom? Bom, foram 8 pronomes interrogativos, eu acho que eu cobri todos dessa vez, não tenho certeza. Se eu esqueci de algum, por favor, coloca aqui, que numa outra versão desse vídeo eu trago, tá? Que eu espero que você tenha gostado, tá? Eu sou o Rod Krebs, se você está na Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Se gostou, deixa um like, deixa os exercícios que eu deixei, pode deixar aqui no comentário, enche aqui de comentário, eu quero ver como é que vocês estão indo, tá bom? Muito obrigado pelo seu vídeo, eu vejo você na próxima aula ou em qualquer outro vídeo, valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.